Quando isso tudo aqui era mato, quando se dizia coaching, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, estava atendendo coaches em grandes empresas, Oi, Vale, Sebrae. E eu fazia também treinamentos em algumas turmas de coaching. E numa dessas turmas, onde eu estava lá dando apoio, o Jerônimo era aluno. E aí o Jerônimo me conheceu, a gente virou amigo e tal, e bababá. Ele falou, cara, quero fazer um processo de coaching com você. Eu falei, bora fazer. E a gente começou a fazer um processo de coaching. E ele falou, cara, eu não quero entrar no mundo corporativo, eu quero ser life coach. Aí eu falei assim, ok, então você tem que encontrar outras formas de vender, porque a forma que eu sei vender é indo nas empresas. E aí eu falei, eu tô assistindo um maluco aqui, dá uma olhada nesse negócio aqui que pode funcionar pra você. E ele falou assim, Nanda, ele me ligou antes, ele falou, cara, tô indo pro aeroporto, se eu não comprar hoje não vai dar tempo, porque fecha as inscrições e tal, e blá blá blá, compro ou não compro? E eu com ele no telefone, eu falei, cara, tu não tem 30 dias? Essa meleca aí, o cara não fala que dá 30 dias? Testa, cara, se der certo, ó, beleza, se você não gostar, você devolve, pede dinheiro de volta. Aí ele falou assim, tá bom, beleza, vou comprar. Aí depois ele me ligou, comprei e tal. Eu falei, isso, estuda aí, depois me fala como é que é. E eu tava interessada na realidade também, porque eu queria expandir o meu nicho, né? Só que como naquela época eu tava muito fodida de grana, muito dura, né? Apesar de estar começando a atender no mundo corporativo, eu tinha acabado de sair do subúrbio para vir para a cidade grande, tentando buscar uma vida melhor para mim, para minha família. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu comecei a trabalhar no mundo corporativo e tal, e ganhar dinheiro e blá blá blá, eu pensei assim, eu quero colocar minha filha na melhor escola do mundo. E eu coloquei minha filha numa escola que é uma das melhores escolas do Rio de Janeiro, a escola em formato de castelo, tinha toda uma educação que eu acreditava, e a minha filha era apaixonada por essa escola. E aí eu me vi no final do ano, Cecília estudando nessa escola e eu devendo 10 meses de mensalidade. Então, 10 meses de mensalidade, a mensalidade era 3 vezes o valor do meu aluguel, pra você ter uma ideia. E aí eu falei assim, tem alguma coisa muito errada com isso. Não é possível, não é digno do jeito que eu trabalho, do jeito que eu entrego para as pessoas, do jeito que eu faço, chegar nessa época aqui, eu não tem isso. Não tem condição. Não tem condição. E nisso eu já estava conversando com o Jerônimo. O Jerônimo falou para mim assim, Fernanda, ensina para as pessoas isso que você faz com os clientes, porque isso é muito foda. Eu falei, Jerônimo, ninguém vai querer aprender essa merda. Porque pra mim era tão fácil, era tão natural, eu falava, caraca, quem vai querer aprender? Quem vai querer aprender a mudar a crença nesse mundo? Quem vai querer? Ninguém vai querer, cara. Ele falou, Fernanda, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele falou assim, ó, o seu cliente não é você. Aí quando a Cecília quando eu tava com essa escola toda atrasada, não sabia se eu ia conseguir renovar a matrícula da minha filha na escola. Era dezembro. A matrícula é feita em dezembro, final do ano. Para pagar, para fazer a matrícula pro próximo ano, você tem que pagar o ano anterior. Nesse turbilhão todo. Aí é a hora que, tipo, você deixa aquilo que tá te prendendo e você fala assim, cara, tem alguma coisa errada aqui, tem um ponto cego nesse negócio aqui. E aí eu comecei a olhar e falei assim, cara, será que ele não pode estar certo? Será que o que ele tá falando não pode ter razão? E aí eu falei, cara, vai ser isso ou isso. Porque a única opção que eu tinha, você vai querer ficar vivendo desse jeito, pro resto da vida? E aí eu falei, não, beleza, então. Então vamos fazer um teste. A única coisa que eu tinha era um cartão com limite. E eu falei assim, cara, não dá, eu tenho que fazer alguma coisa. Não tinha como, entendeu? Eu me lembro que eu falei, não, cara, foda-se, vai ser isso e pronto, acabou. E eu fui lá e comprei. E aí eu comecei a procurar parceiros mesmo, dentro da fórmula mesmo, para poder me ajudar nesse processo. Pessoas que entraram no fórmula que, tipo, não eram produtores, mas eram lançadores ou eram outras pessoas, né? E aí eu fui testando produtos, né? Eu não comecei com esse produto que eu lanço agora. Eu comecei testando alguns produtos, né, que faziam sentido para mim. Primeira vez que eu fiz um espartano, eu acho que eu faturei na época R$30 mil.
Tipo assim, era uma coisa assim, bem foda pra época, sabe? Para aquele momento, pro momento que eu tava. Segundo, eu faturei 60. E, cara, foi incrível. Eu falei, caraca, esse negócio é muito bom, né? E foi, assim, muito legal. Quando você quiser alguém para dar aula de lançamento de semente, você me chama, porque na história do Fórmula de Lançamento, não teve ninguém que fez mais lançamento de semente do mesmo produto do que eu. Eu já comecei a cagada toda aí, que eu fiz tudo errado, né? Eu já vou logo avisando aqui, para quem tá assistindo a gente que comprou o Fórmula, não me copia! Cara, eu devo ter feito uns 15 sementes do mesmo produto. E eu falei, não, vamos fazer o interno. E aí a gente fez o primeiro interno e, cara, deu muito certo. Graças a Deus, deu muito certo. Fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro. Os internos, a gente já tava com 300 e poucos mil. Dá pra pagar a escola da filha, né? Dá pra pagar a escola da filha, dá pra pagar a escola da filha. Que legal.